Nosso programa está de volta e esperando o seu comentário, sua pergunta para os nossos temas de hoje lá na nossa rede social, no meu Instagram, @JaqueStefano, e na fanpage facebook.com/Jaqueline Stefano. Por lá você participa, a qualquer momento também liga. 0 operadora 11 3337 5886. Pode por telefone deixar a pergunta com a produção ou participar ao vivo. Como o nosso tema de psicologia hoje, muitas pessoas querem fazer a pergunta, mas não querem se identificar. Então, não tem problema. Você liga, deixa a pergunta com a produção e pede que a gente não fale o seu nome. A gente vai entender hoje sobre agorafobia. Estou recebendo aqui no nosso estúdio o doutor Jimmy Magalhães, que é psicólogo, especialista em saúde mental. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde, Jaque. Prazer recebê-lo aqui novamente. Prazer estar novamente no seu programa. Doutor, vamos começar entendendo o que é a agorafobia, por favor. Agorafobia, né, a raiz da palavra vem do grego, que era a praça onde eram feitas as apresentações, né, onde era feita a parte política. Então, a agorafobia é o medo de estar em locais públicos ou situações, não posso ser só locais, mas situações constrangedoras para esta pessoa, para o agorafóbico. Então, é um ataque de pânico descontrolado, uma sensação de morte. Esse, assim, é o que caracteriza a agorafobia. Para a gente poder entender, doutor, explica para nós de onde pode vir. Uma pessoa pode começar a apresentar agorafobia de repente, sem nunca ter tido nenhuma outra patologia associada? Isso pode acontecer a partir de que faixa etária? Explica um pouquinho para nós. Olha, a prevalência, Jaque, é a partir dos 14 anos, a prevalência maior, dos 14 aos 60 anos, é uma taxa maior, segundo o site do Albert Einstein, né? Como que se começa isso? Tem vários fatores, não tem um específico. A pessoa nasceu com agorafobia, né? Algumas ações, alguns fatos marcantes para a vida da pessoa, a perda de algum ente querido pode estar associado, fatores emocionais, familiares, né? Então, não tem uma causa específica, mas entendemos assim que existe um evento estressor, um evento fóbico. A partir daquele evento, a pessoa começa a se ver e apresentar esse ataque de pânico. Quando a gente fala assim, a gente fala no medo exacerbado. Quais as sensações do ataque de pânico? Sensação, primeiro, taquicardia. Ela pensa que está tendo um infarto e realmente aumenta a pulsação, aumenta as batidas do coração, sudorese em excesso, dor apertada no peito, né? Às vezes tontura, ânsia de vômito, descontrole gástrico pode estar associado também, né? Vertigem, começa a ver algo saindo do lugar. Então, ela começa a sentir isso, isso é terrível para a pessoa que sente, né? Então, por isso que ela não quer depois, muitos dos psicólogos, dos psiquiatras vão falar que a agorafobia é o medo de ter medo. Então, após uma crise, possivelmente essa pessoa, se não diagnosticada, se não tratada, vai ter medo de sentir novamente aquilo. Então, ela vai evitar qualquer situação vai evitar que possa qualquer causar. Situação que daquela primeira vez ela teve aquela sensação. Agora, eu queria entender, doutor, algumas situações causam um pouco de, vou usar a palavra fobia, talvez ela esteja incorreta na aplicação da frase, mas eu vou usar, de fobia a quase todos. Vou dar um exemplo. Para quem é aqui daqui de São Paulo, metrô, 6 horas da tarde, já pegou? Já peguei. Dá um pouco, a hora que você entra, que aquilo tá cheio, a maioria das pessoas falam, ainda mais dependendo de como tá o clima, se tá muito quente, dá uma sensação assim de, meu Deus, eu quero sair daqui. Até que ponto tudo bem? Ou já ter essa sensação pode ser um sinal de alerta? Quando ela não consegue sair de casa, imaginando que ela vai entrar nesse metrô desse jeito, já é um sintoma. Quando, por exemplo, ela deixa de ir por uma vaga de emprego, porque tem que pegar o metrô, independente do horário que é, independente se vai estar nessa situação ou não, quando ela sofre antecipadamente, antes de acontecer o evento ou de estar lá, já é um sinal que ela tem, possivelmente, né, algo para ser investigado por um profissional. Porque ela já pensa antecipadamente, nem aconteceu ainda, ela evita, né? Ela não quer nem saber de ir, ela nem vai em determinados lugares porque tem que entrar no metrô, mesmo que seja um domingo, mesmo que seja um feriado. Um dia que vai para ela, tranquilo, era né? o metrô, como teve aquele evento traumático na primeira vez, então ela associa que toda vez que ela entrar no metrô vai ser daquela mesma forma, ela vai ter a mesma sensação. O que mais que pode vir junto com isso, doutor? Eu te pergunto, porque o senhor falou desse pânico, eu conheço uma pessoa que foi diagnosticada com agorafobia e eu lembro de um dia que a gente estava em um local e ela falou assim, você já pensou se esse teto cai? Eu falei para ela, não.
você nunca pensou que a gente pode estar aqui conversando e esse teto pode cair? Eu falei, eu nunca pensei isso. E daí, logo depois, ela começou a ter muitos pensamentos repetidos dessa maneira. Ela foi ao psicólogo, foi diagnosticada com algumas patologias, uma delas era a agorafobia. Então, aí eu pergunto, doutor, podem ter outras patologias associadas? Esses pensamentos repetitivos de que vai cair teto, de que vai acontecer alguma coisa, pode ter alguma relação? Bem provável, Chay. Por quê? A agorafobia, ela vai ser a partir do transtorno de ansiedade. Raramente uma pessoa vai ter agorafobia se não ter passado pela ansiedade. Perfeito. Então, vamos supor que ela nunca teve uma crise. Então, ela é ansiosa, ela está lá no meio daquele metrô, ela já tem ansiedade e a partir daí ela começa a ter aquelas sensações que eu te passei. Porque é a ansiedade exacerbada, o ataque de pânico que nós chamamos. Então, o ataque de pânico que é nada mais menos do que o excesso da ansiedade. Toda ansiedade é normal, está ansioso quando entra no seu programa, você está ansiosa, mas a partir do momento que eu começo a ter esse ataque, sintomas fisiológicos, sintomas psicológicos, pensamentos, você está num evento, você não imaginou que o teto iria cair, jamais você olhou para isso. Uma pessoa que está nessa maneira, ela chega no evento, ela olha as portas, ela olha onde dá para sair, ela olha se tem um extintor, se não tem, aonde que tem um telefone, por onde quem pode estar com ela, quem que não vai estar, se tem que estar fechado ou não está. Porque ela já está imaginando que pode acontecer isso. Então, o pensamento está acelerado, é disfuncional, que não tem nenhum dado efetivo que caiu um teto de onde vocês estavam, né? Mas ela já traz isso para ela já chega ali e não está nem no evento, se é um casamento, se é uma festa. O pensamento principal dela está fora disso, está onde, o que pode acontecer? Você já pensou? Você não pensou mesmo. Você é saudável nessa área, né? Aí, eu queria perguntar, doutor, o que pode acontecer? Porque o senhor falou algo que me chama muita atenção, que é a pessoa deixar de fazer coisas importantes, seja trabalhar, ou ir a uma entrevista de emprego, ir a um casamento, a uma festa, porque ela já não quer ter aquela sensação. A pessoa pode se isolar em casa? Isso pode acontecer? Pode acontecer de se isolar, né, de ficar reclusa e a partir daí ter algumas outras dificuldades, né, na área social, na área financeira, não vai estudar, não vai trabalhar, né, e a família, às vezes, se não... por isso que a gente sempre fala que é fundamental o apoio da família em qualquer das patologias psicológicas. Por quê? Porque acaba dando certos apelidos para a pessoa. Você não quer sair, você não quer estar nem com nada, só fica aí deitado, tem medo de sair e achando que é assim que se enfrenta. Sabe o que eu fico imaginando, doutor? O senhor falando aí a partir dos 14 anos, eu fico imaginando um adolescente que de repente não consegue procurar trabalho ou não quer sequer ir para a escola, estudar por conta disso, os pais falando, mas é preguiçoso, não quer nada com nada, porque a família talvez não tenha dimensão de qual é o diagnóstico, de qual é a patologia, O adolescente, ele faz parte da adolescência essa certa reclusão. Quando então eu vou perceber que é da adolescência ou não? Qual que é o sinal de alerta? Quando, por exemplo, nenhum evento ele quer ir. Nenhum evento, não é só o da família, não é só no almoço na casa da vovó, não é só no casamento da tia. Mas se é um evento com os adolescentes da turma dele, ele não vai. Não tem prazer, não é assim, não vou sair com a minha turma. Então, todos os eventos que ele não quer sair, já é um sinal que a gente pode começar a olhar diferenciado para esse adolescente. O adolescente tem por si só alguma reclusão. É isso que as mães reclamam. Nossa, você não quer mais na casa da sua avó, você não quer mais... Porque não faz sentido para ele estar naquele evento mais. E as mães, você vai passar por isso com o Davi, as mães acham isso um absurdo e ele não quer realmente estar lá. Mas a partir do momento que nenhum evento dá prazer para ele, não quer sair para nada, já é um sinal de observar se ele não precisa ser avaliado por um profissional. Doutor, bom, vamos pensar aqui no mundo ideal. Nos primeiros sinais, o importante seria já procurar ajuda. Mas o que a gente sabe é que muitas vezes a pessoa só vai procurar ajuda de um psicólogo quando já começou a atrapalhar bastante. Queria que o senhor falasse sobre isso. Olha, é até bom abrir um espaço para isso, porque as pessoas devem procurar auxílio assim que precisar. Um diagnóstico precoce, ele ajuda muito no tratamento, né? Às vezes a pessoa que está passando por isso não tem a menor noção que ela tem uma fragilidade emocional, eu gosto de falar assim, né? Uma fragilidade psíquica. Mas quem está próximo, um familiar, no primeiro sinal não é normal, não acha que é normalidade. Esse daí é emborradinho a si mesmo, esse aí é aborrecente, ou essa daí não sai para nada, é bicho do mato. Não, vamos observar se não tem algo por trás disso, por esse comportamento.
que nós nos expressamos por comportamento, nós expressamos por situações nossas. Nem sempre nós falamos o que sentimos, nem sempre nós conseguimos expressar o que está dentro da gente. Às vezes eu não falo, mas eu demonstro através das minhas atitudes, das minhas ações. E quem está perto disso, quem acompanha, uma forma interessante de auxiliar é buscando e auxiliando nesse sentido de buscar essa ajuda, de propor isso, de ser o canal, de ser o caminho, de ser a ponte. Vai estar ajudando e muito uma pessoa com essa fragilidade. Não fica julgando e apontando, né? Principalmente, né, o julgamento dentro de um quadro desse, se você não conhece, se você não sabe, não julga. Por mais que você não sabe, por mais que pareça ser o que você pensa que é, não julga, espera. Porque o seu julgamento pode agravar ainda mais. Se a pessoa já tem um estado comprometido emocional, psíquico, e alguém fala, tá vendo você não quer, aquilo faz ela ter pensamentos piores sobre ela. Pô, as pessoas que eram para me apoiar estão me criticando, estão me colocando para baixo. Se ela não tem o apoio dela, que ela já não está bem com ela mesma, se não tem o apoio das pessoas que estão próximo dela, quem que vai apoiar essa pessoa? Pois é. E como que vem esse apoio? Daqui a pouco eu vou perguntar sobre isso, doutor, que eu lembrei de algumas situações que eu ouvi, mas antes eu vou fazer uma pergunta que chegou pra gente por telefone. Posso falar o nome dela? A Egilza, obrigada pela sua participação, Egilza. Ela disse que tem um neto de 11 anos, ela escutou a gente falando, pensou no neto. Que faz o que esse neto? Ele só fica na TV e no celular, 11 anos. Até que ponto isso é normal? Ela está preocupada porque diz que ele não quer ir para evento nenhum, não se interessa por mais nada. Egilza, até que ponto você permitiu que isso acontecesse? Evidente que um pré-adolescente, ele vai querer ficar no celular, no notebook, no joguinho. A partir do momento que você permitiu isso, ou os pais permitiram, vocês delimitam o tempo e o local. É evidente que uma criança, um adolescente, vai querer o que lhe convém. E não é doença nenhuma ele querer ficar o tempo todo no computador, no jogo. E olha, vou te falar um negócio, Gilza. A gente cada vez entende menos, mas eu vejo o Davi, o contato que ele já quer ter com o celular, e o que eu percebo, essas gerações, ele com 11 anos, a gente pode não saber, mas tem muito evento acontecendo dentro do celular, né? Sim. Ele está conversando com os amigos ali, ele está fazendo coisas, às vezes está jogando online com amigos, né? Sim. Agora, a partir da avó, a mãe, começa a doutrinar esse tempo. Fala, olha, existe um tempo ainda, né? Que dá para você, existe esse tempo, mas existe outro tempo também. É evidente que ele vai gostar mais dessa parte lúdica do que de ir para a escola, do que de matemática, do que ir a um evento. Se entre ir a um evento e ficar jogando, ele vai preferir muito mais ficar jogando. Qual dica que você pode dar para o Gilza ajudar o neto? Olha, Gilza, primeiro conversar com ele. Ou escute-o. E fala, delimita tempo para ele, fala, olha, você está 4 horas jogando, você vai jogar tantas horas, mas você vai fazer tal atividade primeiro. Para ele já ir acostumando que na vida nem sempre é tudo da forma que nós queremos. Existem certos tempos, existem comportamentos, existem cobranças e nós vamos agir a partir daí. Eu estou preparando ele já para o mercado de trabalho, já estou preparando ele para ser um pai de família. Mas a partir dos 11 anos já começo a ditar regras, colocar espaços, limites. A palavra certa, Jaque, eu acho que é o limite. Tudo tem que ter um limite. A Bíblia fala disso, existe tempo para tudo. E tudo tem que ter um limite. Então, se o limite é jogar 12 horas, eu não sei se é o limite ideal. Nenhum pedagogo, nenhum psicólogo vai apoiar esse limite. Coloca ele, lógico que não adianta amanhã falar assim, ó, você não vai jogar mais. Sempre, não, né? isso vai ser gradativo, porque já tem acostumado ele, já acostumou ele com esse tempo. Mas propõe. Fala com ele o que vocês vão fazer. Nós vamos fazer assim, você vai jogar a partir desse momento e vai ser esse. E quando der, seja sincero, seja incisivo. Acabou o horário, acabou. Acontece que nós sempre vamos postergando, sempre vai dando uma folguinha. Parte, ainda mais a avó, ele deita e rola na avó. Né? Mas se você acha que está extrapolando, você que sabe aí convivendo com ele, talvez seja importante procurar uma ajuda, né? Sim, procura ajuda. Essa avó que talvez fique com ele o dia inteiro, tem que ficar atenta e se perceber que isso... Eu aqui imagino que talvez ela não tenha que se preocupar com a agorafobia no caso dele, mas se achar que tem necessidade, procura uma ajuda psicológica. Primeiro, para ela fala com isso, de repente o profissional vai orientar ela, olha, coloca limites, olha, ele tem percebido que da forma que está, ele está muito à vontade, né? E às vezes não precisa nem levar ele, ela indo já é um bom sinal para ela e já consegue direcioná-la e auxiliá-la nesse sentido.
Porque muitas vezes, até se aquela pessoa da sua família que você percebe que está precisando de ajuda não quer, se você procurar essa ajuda, você pode até, no seu comportamento, refletir para essa pessoa, né? Você tem como buscar ferramentas suas para auxiliar ela. Chegou mais uma pergunta para a gente, posso falar o nome, né? Marinalva de São Paulo, ela busca ajuda por um parente que tem 18 anos. Repete tudo para mim, Cat. Ele é de Feira de Santana. Tem ansiedade, muita ânsia de vômito. Quando tem que sair em público, ele fica com ânsia de vômito, é isso? Tem medo de tudo, se preocupa com tudo antes de sair. Pode ter alguma relação com o que a gente está falando? Sim, eu acho assim, é muito difícil você dar um diagnóstico por telefone. Mas existem os sintomas. O que é o sintoma? Aquilo que tomba junto. Ele apresenta alguns sintomas. É muito interessante ela encaminhá-lo para um profissional de saúde mental para avaliar, conversar com ele. É um jovem, 18 anos, né? Tem projetos pela frente, vai ter que sair algumas vezes de casa para frente. E esses sintomas são característicos da doença, né? Então leva assim para ser avaliado no primeiro momento. Acho que um primeiro encontro com esse profissional é super interessante para ela e para ele também. Doutor, uma coisa importante que eu queria entender é como funciona diagnóstico e tratamento. Conta pra gente. Olha, o diagnóstico ele antecede o tratamento, né? O diagnóstico vão ser efetuado por um profissional, né? No caso da psicologia pelo psicólogo, no caso do psicopedagogo, e ele tem instrumentos para avaliar se essa pessoa tem realmente características, sintomas de determinada patologia. A partir de feito o diagnóstico... É um pouco complicado esse diagnóstico, doutor? Mais de uma sessão pode ser necessária para esse diagnóstico? Algumas Porque sessões. Eu fico imaginando que algumas dessas patologias, ansiedade, agorafobia, algumas sensações de depressão, houve um luto, por que isso aconteceu? Tudo isso demora até para poder montar esse quebra-cabeça, né? A gente não é tão simples. Não é a primeira consulta que vai se dar um diagnóstico e sair de lá com um rótulo. E a gente tem muito cuidado, já que os profissionais de saúde mental, em dar um rótulo, em dar um diagnóstico, né? Porque acaba rotulando a pessoa. Você tem agorafobia, você tem fobia, você tem depressão, você tem. E na verdade, rótulo serve para as coisas. O que ela precisa entender é que tem algo dentro dela que não está funcionando normal e que é plenamente entendível por estar doente. E a partir daí sim procurar o tratamento adequado para aquela situação que foi diagnosticada, né? Pode concluir. Mas é muito importante que esse diagnóstico seja feito por um profissional sério, competente, né? Para ela não sair de lá com diagnósticos falsos positivos. Doutor, dá para voltar, complemento com a pergunta do diagnóstico para finalizar, dá para voltar a uma vida, abre aspas e fecha aspas, normal? Sim, né? Problema nós vamos ter, Jaque. Todos nós vamos ter dificuldades, vamos ter problema. Quando isso está extrapolando, que eu não consigo lidar com isso, é o sinal que eu preciso de auxílio. Eu faço um acompanhamento, eu faço psicoterapia, eu faço tratamento medicamentoso para me dar a qualidade de vida que eu tinha antes da doença. Não quer dizer que os problemas vão sumir, não quer dizer que eu vou saber enfrentá-los, talvez de uma maneira diferente que eu estava enfrentando daquela primeira forma, por isso que eu estava adoecendo. Alguns vão mudar radicalmente, no caso da agorafobia, talvez a partir de sessões do tratamento a pessoa volte a andar no metrô lotado, volte a estar num estádio de futebol, num evento, porque ela foi tratada, ela percebeu, junto com o profissional, o que caminho que levava aquilo para ele. Existem as técnicas, as disposições gradativas que o profissional vai fazendo com o paciente até ele chegar nessa cura, nesse momento de falar assim, olha, então, né? Talvez a prova final seria levá-lo num jogo do Corinthians, pronto, colocar no meio da torcida lá. Tá bem, tá curado. A partir daí, com esse sintoma, não tem mais. Vou finalizar, doutor, mas acho que o importante nessa sua fala é entender que existem, a gente traz até algumas dicas aqui daquilo que de repente você pode ir fazendo, mas existem, eu acho que alguns momentos em que vai precisar de um profissional para fazer essa intermediação, né? Sim, é muito interessante saber que existe profissional, que ele pode buscar, que não é coisa de louco, psicólogo principalmente, não é coisa de doido, não tem nenhuma situação assim. Está na hora de acabar com esse paradigma, com esse estigma. É um mito, né? É um mito, sim. Procura saúde mental. Quem gosta de se tratar bem, cuidar de si. Cuidar de si é cuidar da saúde mental também. Vamos parar, né? Porque às vezes a gente fala
A gente cuida tanto do corpo, né? Mas aí tá com uma dor no joelho, vai lá e procura ortopedista, dor de garganta, procura um otorrino, e aí na hora que tá com um problema de ordem psíquica, não quer procurar um psicólogo. Não quer procurar Vamos parar um psicólogo. com isso, né? Vamos parar com isso. Prazer te receber aqui sempre, Prazer viu, doutor? sempre meu, Volte mais parabéns. vezes. Quem quiser Estou à entrar em disposição. contato, vou deixar o Face, que é psicólogo Jimmy Magalhães. Tem um e-mail também passando aí para vocês, tá? Mais uma vez, obrigada, Obrigado doutor. a você, Boa já. tarde. Tchau, tchau.